Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala, presbítero Anderson Monteiro. Estamos aqui para mais uma lição de escola bíblica dominical. Lição de número 6, o Filho como o Verbo de Deus. Ok? Vamos orar antes de nós começarmos? Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo poder do Espírito Santo, nós oramos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos feito, por tudo quanto o Senhor tem nos dado, pela iluminação da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que esta aula, neste momento, o Senhor venha iluminar a cada coração, a cada mente que esteja aqui nos assistindo, que possam ser edificados, que possam ser transformados pelo poder da Tua Palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos uma proposta. E antes da gente começar com essa proposta, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá? Você pode também estar curtindo os nossos vídeos, temos inúmeros vídeos no nosso canal. Você pode estar também compartilhando estes vídeos com outras pessoas, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, tá ok? E que o nome do Senhor seja glorificado, tá ok, meus irmãos? Então olha só, nós temos uma metodologia que nós vamos adotar a partir de hoje, a partir dessa lição, que é uma metodologia mais baseada no subsídio mesmo, tá? Num comentário bem objetivo, bem claro, bem sucinto, né? Bem mais breve, para que a gente não tenha vídeos tão extensos, tá? Para que a gente possa ter aí mais objetividade e clareza, tá ok? Então nossos vídeos geralmente aí terão entre 20 e 25 minutos, mas para a gente poder mesmo estar refletindo na lição. A lição de hoje, né, basicamente ela falará sobre as questões da encarnação e, como nós vemos também, ela falará, defenderá também a divindade de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui, ó, o texto áureo, ele está em João capítulo 1, versículo 14, conhecemos bem esse texto. Ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz assim: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus no mundo, tá ok? Manifestando graça, verdade e a glória do Pai. A gente precisa aqui destacar duas palavras: manifestação plena e visível, certo? Então, Cristo, como Hebreus, nós podemos utilizar esse texto, vou até deixar aqui na Bíblia Online aqui, né, aberto, Hebreus capítulo 1, tá? Você pode estar anotando esse texto, deixando ele aí anotado na sua lição. Hebreus capítulo 1, temos aqui o versículo 1, 2 e 3, ele vai dizer assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez o mundo, né? Também o mundo. Sendo ele o resplendor da sua glória, ele não disse, né, uma parte do resplendor, ele não disse um pouco do resplendor, ele disse sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Dependendo da tradução que você estiver, na minha aqui, como é ARA, Almeida Revista Atualizada, o ser aqui ele está com S maiúsculo, representando uma pessoa, ok? Então está falando do próprio Deus. Então, ou seja, o próprio Cristo, o Filho, na pessoa do Filho, ele representa a exata expressão de Deus. Ele representa a exata manifestação da glória de Deus. Então aqui, como a verdade prática ela vai dizer, dizendo que é uma revelação plena. O que é pleno? Completa, ok? Sem nenhuma, né, particularidade, partes. Em parte ele foi revelado. Não, ele foi revelado por total, plenamente, ok? Ele se fez carne, nós explicamos isso na lição passada. Falaremos um pouco sobre isso aqui também, né? Mas de maneira visível. Então foi necessário o Filho encarnar. Nós vimos as questões da encarnação, falei lições anteriores sobre a questão da encarnação, a necessidade de encarnar, a necessidade de estar sendo encarnado, ok?
E nós vamos falar isso um pouco mais à frente, porque a gente vai falar sobre as questões da encarnação. O texto, né, basicamente a leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, versículo 1 ao 5 e o versículo 14. Né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que se foi feito se fez. Nem estava a vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ok? Nós vamos aqui falar agora sobre a introdução, entraremos aqui sobre as questões da introdução. A introdução basicamente falará sobre essa revelação, essa encarnação. Nós falaremos aqui nessa lição sobre o Filho sendo eterno, sendo o Verbo, sendo plenamente Deus. Falaremos sobre a questão da sua encarnação. Falaremos sobre também a sua natureza divina, né? Basicamente a gente já falou muitas coisas sobre isso antigamente, certo? E nós continuaremos a falar aqui. Mas olha só, aqui a gente precisa entender que o clímax aqui, como o próprio comentarista coloca, né, que veremos esse clímax da encarnação, que é o Filho de Deus, certo? Única forma que Deus se torna ali visível na sua plena, né, glória, na sua plena divindade, né, na sua plena imagem, é através do Filho, Jesus Cristo, ok? Então, o próprio Jesus ele disse isso, deixou muito claro em várias passagens de João, né, principalmente lá em João 14, se não me engano, tem um diálogo ali com os discípulos, e ele vai dizer: quem vê a mim vê o Pai, certo? Então, quem vê a Cristo vê o Pai. Você quer ver o Pai? Olha para Cristo, ele é a expressa imagem do Pai, ele representa Deus, ele é a imagem de Deus, né? Ele é o próprio Deus. Então o próprio texto aqui de João, na verdade, quando ele começa a escrever esse capítulo 1, e o evangelho de João, ele é um evangelho peculiar, porque ele defende a divindade do Filho, ele mostra Deus, né, na pessoa do Filho, que na verdade é também Deus, certo? Então quando você olha ali Jesus Cristo e a manifestação de Jesus Cristo em carne, em pessoa, ele assume essa forma humana, mas ele não nega a sua essência divina. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, ou seja, Jesus Cristo não nega a sua essência divina. Ele é o próprio Deus, ok? Então vamos lá. O tópico 1 vai falar do verbo como o Deus eterno. E na verdade é uma dos atributos, certo? Jesus ele precisou se fazer temporal, ele precisou trabalhar essa temporalidade, assumir essa temporalidade, um corpo temporal, um corpo com fragilidades, um corpo com necessidades, porém Jesus não teve pecado algum. Não houve pecado algum em Jesus Cristo. O fato dele assumir a forma humana, de corpo humano, como falamos na lição anterior, não fez que ele absorvesse pecado. Não há pecado em Jesus Cristo. Não houve pecado em Jesus Cristo. Tá ok? E aí ele vai falar o verbo pré-existente, ou seja, quando ele se fala do verbo pré-existente, ele está falando que Jesus é de eternidade a eternidade. Ninguém o criou, ele é o próprio Deus, ele é quem cria. O próprio Evangelho de João, deixa eu voltar aqui, o próprio Evangelho de João, no seu capítulo 1, vai falar que ele criou todas as coisas, ok? Olha só, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Esse feitas ou criadas, né, seria a mesma questão. E sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui, então, como alguém que não é criado, tá? Isso aqui a gente tem que ter em mente. Como alguém que não é criado, cria algo, certo? Só o próprio Deus tem o poder de criar
Só o próprio Deus tem o poder de fazer. Jesus não é uma criação, Jesus é o próprio Deus. Então a gente precisa defender essa linha de pensamento aqui, essa doutrina, que na verdade é muito atacada ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, principalmente a pessoa, a segunda pessoa distinta da Trindade, que é a pessoa do Filho, tá ok? E aí ele continua, né, sobre essa questão da pré-existência. Jesus é eterno, ninguém o criou, ele é o próprio Deus, ele criou todas as coisas. Temos o texto aqui de João 1:3. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. O 2, o verbo como uma pessoa distinta, né? Ou seja, o verbo é o Filho. O verbo tem a sua função, e a sua função é de filho. A sua função é de se sujeitar ao Pai. A sua função é de cumprir a missão de encarnar e redimir. Mais uma vez falando sobre Trindade. Trindade tem a sua por finalidade a redenção. A Trindade tem por finalidade a redenção. E para haver redenção precisava e precisa-se ter derramamento de sangue. Então Jesus precisou assumir o corpo carnal que derrama sangue, o corpo carne que derrama sangue, e ele precisou ir para o madeiro, derramar o seu sangue, pagar o preço por nós para que a dívida fosse quitada. Tá ok? Então aqui a encarnação, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas já tocando no assunto, tá? A encarnação aqui é de suma importância. Você pode aí estar utilizando, você tem que pegar textos que falam sobre a encarnação de Jesus Cristo. Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 9, me falha a memória aqui agora no momento, se eu não me engano, Hebreus 9:22, vai dizer que quase todas as coisas se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus teve que se fazer carne, o Filho teve que obedecer. Filipenses 2 vai dizer que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, ou seja, ele não voltou atrás, ele entendia a sua missão. Então a missão do Filho, a função do Filho dentro das três pessoas distintas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é encarnar para poder, né, morrer, derramar sangue, remir a humanidade, restaurar a humanidade, como 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 em diante, que está falando sobre o ministério da reconciliação. A intenção de Cristo era reconciliar nós que estávamos perdidos, Romanos 3:23, Romanos 3:12, e nos aproximarmos de Deus pelo seu sangue, tá ok? Então olha só, o verbo é da mesma essência do Pai, como nós estamos falando aqui, e essa é a defesa do primeiro tópico, a essência de Cristo. Cristo é Deus, tá ok? E aqui vai mostrar, em João capítulo 1, vai mostrar isso perfeitamente, que ele é o próprio Deus. Ele estava com Deus, ele é Deus, ele era Deus, ele era ele é o próprio verbo que estava com Deus e ele era Deus, né? No princípio ali agindo, né? Esse era não quer dizer que deixou de ser, esse era porque lá no princípio, né, quem estava agindo, tá vendo? É como se a gente fizesse uma pergunta, uma retórica. Quem é que estava lá no princípio criando? Fala, era Deus. Então se era Deus é o verbo. Quem é o verbo? O Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Entende? Então essas são as perguntas pertinentes. Então ele é o próprio Deus em essência. Jesus não negou ser Deus. Jesus assumiu a forma humana. Filipenses capítulo 2, leia do 5 ao 11 para que você possa entender melhor. O verbo como criador, nós estamos falando aqui de criação, né, o tempo todo, tá ok? Ele vai trabalhar aqui a questão do ponto 1, agente da criação. O próprio Cristo criou todas as coisas, né? O Filho ali, ele na ação, ali, Pai, Filho e Espírito Santo, como nós já falamos aqui também, volto a repetir, sempre as lições terão recapitulações, ou seja, lembretes, né, de coisas que já foram faladas anteriormente. E o próprio Filho criou todas as coisas. O texto, o versículo 3 que nós lemos aqui, que todas as coisas foram feitas por ele. Todas, todas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O interessante é que todas as coisas foram feitas por ele. Entende isso aqui? João está escrevendo um evangelho que trabalha uma defesa contra a divindade do Filho encarnado. Porque os gnósticos, os judeus, um monte de gente da época, até mesmo romanos e gregos, muita gente duvidava de que Deus poderia assumir uma forma humana, entende? Uma forma humana. Muitos filósofos, né, pensavam, o corpo humano
de nada vale, o que vale é a mentalidade, o que vale é o espírito, o que vale é a alma, enfim, as transcendências. Então, ou seja, João ele escreve mostrando, né, a finalidade do Filho e mostrando que isso não diminuiu Jesus, isso não diminuiu a divindade de Jesus e nem dele deixou de ser Deus. Ele é o próprio Deus, ok? Então ele criou todas as coisas. E o interessante é que ele fala o seguinte, como eu sempre digo aqui e falo, pontuo mais uma vez, a Trindade ela não age, o Pai age sozinho, o Filho está agindo sozinho, cada um tem suas funções sim, mas a Trindade está lá, né? O Pai, Filho e Espírito Santo estão lá, porque é o mesmo Deus, não são divididos, né? Eles trabalham em harmonia, em comunhão. Então é o mesmo Deus, você vê a ação de Deus ali, né, nessas três pessoas distintas. Então aqui João ele declara na segunda parte do versículo 3 do capítulo 1 dizendo: e sem ele, ou seja, mesmo que as pessoas não acreditem em Jesus, mesmo que fale que Jesus, ele não é suficiente, ele não é Deus, não, mas espera aí, se você falar que ele não é Deus, nada do que aconteceu aqui teria acontecido. Se você fala que não é Deus, a salvação não existe. Se você fala que ele não é Deus, na verdade, então você não crê em Deus, porque na verdade quem olha para Jesus olha para o Pai. Então se você não conhece o Pai, você não sabe, né, o que o Pai fez, quem ele enviou, qual é o plano do Pai, né, quais as intenções do Pai. Então você não conhece o Pai. Se você não conhece o Pai, você não entra no reino. Então essas questões, né, quando você começa a ver lá em João capítulo 4, versículo 21 a 23, 24, ele vai dizer assim: importa que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então o próprio Jesus, ele remete, né, ele mostra Deus, mas ele também leva a gente a adorar a Deus como Pai. Ele mesmo vai dizer, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 11, que Deus o exaltou, no versículo 10, Deus exalta Jesus, o nome de Jesus, é sobre todo o nome. Mas no 11 ele fala que tudo isso é para a glória do Pai. Tudo isso é para a glória do Pai. Então, ou seja, tem gente que fala, não, o Espírito Santo e Deus eu acredito, mas Jesus eu não acredito. Mas na verdade João está falando o seguinte, que sem o verbo, nada se foi feito. Então, ou seja, ou você acredita no Deus Trino, né, que ele é único e age em três pessoas distintas, ou se você retira Jesus, você não acredita em Deus e não tem como você crer em Deus, porque é o próprio Jesus que revela o próprio Deus, tá certo? Essa é a defesa. Então olha só, fonte de vida, não há vida fora de Jesus. Ele diz isso, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu conheço Deus. Não conhece não. Se você não conhece Jesus Cristo, não entregou sua vida para Jesus Cristo, esquece, você não conhece Deus. Tá ok? Eu tenho vida eterna. Você só tem vida eterna se você confessa, professa o Filho e crê no Filho e obedece o Filho. Se não, não tem vida eterna. Quem é a fonte de vida é o próprio Jesus. Ele diz isso no diálogo com a mulher samaritana. Mulher, se tu soubesse quem te pede água, você me pediria de beber. Entende? Então essas são as questões. Aqui você precisa pontuar isso. Terceiro, a luz dos homens. Os homens não têm iluminação própria. Esse aqui é um assunto que você pode pegar se você quiser. Prometo que eu não vou passar do tempo. Se você pode pegar se você quiser. Muita gente vai lá e fala do nome Lúcifer, né? Lúcifer é um termo criado lá no século 10, 11, mais ou menos. 10, 11 não, perdão. Lá para o século 4, né? É um termo latim que quer dizer portador da luz. Olha só para você ver. Ele não porta a luz, porque a luz é o próprio Cristo. Só tem luz quem tem Cristo. Quem não tem Cristo não tem luz. O próprio Jesus ele diz isso em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, que ele vai dizer que os vossos olhos são a janela da sua alma, certo? Então ele vai falar sobre a candeia da alma, né? Então se você tem bons olhos, né, todo o seu corpo é iluminado. O que ele está dizendo? Se você enxerga Cristo da maneira que você deveria enxergar, se você enxerga Jesus como Filho de Deus, se você enxerga Ele de fato como o próprio Deus, o seu corpo todo é iluminado. Você evidencia a glória de Deus. Você evidencia que o Filho de Deus está agindo em você. Agora, se o seu corpo há trevas, quão grandes trevas serão? Mesmo sabendo que Jesus está ali, você não quer aceitá-lo
como único, suficiente Salvador e como Deus. Então isso aqui, a luz dos homens, é porque ele veio para iluminar, ele veio para trazer clareza, ele veio para abrir os olhos, ok? Por isso que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho de Cristo. Então, ou seja, nós precisamos ter esse entendimento que Jesus é a luz, tá bom? Agora vamos lá. 3. O verbo como a revelação do Pai, já falamos aqui. Como ele se revelou, como ele mostrou o Pai. Primeiro, encarnando, certo? Quando Jesus encarna, ele é a exata, expressa imagem de Deus, ok? Da sua glória, do seu resplendor e da sua imagem, do seu ser. Essa é a forma, encarnação. A forma como ele veio foi para mostrar o Pai, evidenciar Deus, tá ok? Segundo, a plenitude da graça e da verdade. Então, ou seja, toda a verdade foi descoberta. Antes, no Antigo Testamento, tudo era mostrado por sombras, né? Por modelos. Mas agora, quando Cristo encarna, ele evidencia toda a revelação. Por isso que é chamado de plenitude dos tempos, quando Jesus aparece, quando Jesus encarna, tá ok? Com graça e verdade, que diz lá no versículo 14 de capítulo 1 de João, ok? E o revelador, Deus invisível. Por mais que Deus seja invisível, nós não o vemos, mas Cristo, ele se fez carne, ele se fez visível, mostrando a glória do Pai, ok? Então Deus, ele se fez visível para ser relacionável, para se relacionar com os homens, para mostrar a sua glória, para mostrar a sua tão grande salvação. Então aqui a gente precisa ter esse entendimento que o Deus único aqui, ele gerou o seu Filho, não o criou, ele gerou o seu Filho e fez com que o seu Filho, não é verdade, vamos colocar assim para a gente entender melhor, mas o seu Filho assumiu a forma. Isso é tão interessante que Filipenses vai dizer que o Paulo vai dizer que Jesus Cristo, ele fez-se em forma de servo, ele assumiu a forma humana. Ou seja, ele mesmo, o próprio Deus, tomou a decisão de assumir a forma humana. O próprio Deus. Entendendo que, né, Trindade é um mistério, né? Mas o próprio Deus, na pessoa do Filho, ele assumiu a forma humana para revelar as intenções de Deus, que é a redenção, para revelar o seu reino, para revelar o fim dos tempos, para revelar a plenitude dos tempos e para revelar a eternidade. Entende? Então nós precisamos ter esse entendimento. E a conclusão é que Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Ok? Jesus é o Deus unigênito, de uma única essência, que revela o Pai. Então a intenção aqui do Deus Filho encarnado é revelar a glória do Deus Pai. Beleza, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente sua vida.